Placa de ligar motores no alto. Vai subir a placa indicando 5 segundos. No comando de Babi Rossi. Placa de 15. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Alô Caraguatatuba, alô São Paulo, alô Brasil. Virou para 5, sobe o giro dos motores. Por quê? É arena! Getro Salazar está fora do traçado, vai ter que esperar todo mundo passar para voltar praticamente na última posição. Caio Lopes faz o role shot, já ultrapassado por Paulo Alberto. Paulo Alberto acelerou e fez a costela perfeitamente, uma velocidade muito grande. E agora o Anthony atrás do Paulo Alberto. Vamos ter muitas coisas para mostrar, remostrar para vocês. Paulo Alberto é o primeiro colocado. Ele é seguido por Anthony Rodrigues, os dois se tocaram. Anthony Rodrigues acaba de assumir a primeira posição da prova. Isso aí, deu um block pass ali no Paulo. Conseguiu travar realmente o Paulo na curva da largada e fez a ultrapassagem. O Paulo ainda errou a primeira sequência do duplo. Praticamente repetindo o que aconteceu na bateria do duelo por um, né? Exatamente, no mesmo ponto. Anthony Rodrigues é o primeiro colocado, Paulo Alberto na segunda posição, Cheyenne Harmon é o terceiro colocado, Caio Lopes, que largou na ponta, é o quarto. Getro Salazar, ele aparece na quinta posição, mas vai perder essa quinta posição porque ele caiu. Então o PP passa a ser o quinto colocado, Matito é o sexto, João Pedro Pinho Ribeiro na sétima colocação. Oitavo lugar para Léo Souza, nona posição Muguinho. Décimo Andrews Armstrong, 11º Getro Salazar, Ricardo Carneiro 12º, Diego Neves 13º e Rodolfo Moraes na 14ª posição. Já já a gente vai ter a largada de novo, Rafael, mas nós tivemos muitas circunstâncias diferentes, né, do normal. Agora, olha só, primeiro, olha a largada do Caio Lopes. Fantástico, né? O role shot dele. Muito boa, o Paulo também se destacou ali na largada e olha só. A ultrapassagem. Foi uma batida até bastante forte, né? Uma divisão aí de curva para uma ultrapassagem forçada. É engraçado que não pegou moto com moto, pegou corpo com corpo, né? Com corpo, exatamente. Eles se dividiram e o Paulo acabou abrindo a curva. Getro Salazar já é o 10º colocado, fez a ultrapassagem. O Getro Salazar para cima do Andrews Armstrong. Vai ter que correr atrás de um prejuízo gigante o Getro. Mas o importante dessa bateria é a gente frisar, sempre para quem está em casa, né, dessa categoria, que são duas baterias. Então, tem bastante tempo, 15 minutos parece pouco, mas é muita coisa. Então dá para recuperar. Vamos lá, vamos botar fé que teremos uma grande corrida. Anthony Rodrigues é o primeiro colocado. A vantagem dele é de 2 segundos com relação ao Paulo Alberto. Nós estamos com a Venezuela na primeira posição e com Portugal na segunda. Os Estados Unidos têm a terceira posição com o Cheyenne. O Caio Lopes é o melhor brasileiro na quarta posição. Fez bem os Estados Unidos para o Caio, hein? Muito bem, ele está num ritmo muito bom. Teve uma boa largada, ótima largada e está mantendo o ritmo. O Arena Cross é isso. Se ele conseguir girar agora, do jeito que ele está andando, promete um ótimo resultado. Pepe Bueno na quinta posição, Humberto Martins, o Matito é sexto, João Pedro Ribeiro é sétimo, Léo Souza o oitavo. Getro Salazar é nono, Renato Paz é 10º, Andrews Armstrong 11º, Ricardo Carneiro 12º, Diego Neves 13º e o Rodolfo Moraes na 14ª posição. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Morango que está aqui, o Fábio Santos, está assistindo o evento com a gente aqui, também machucado. Tomou um pacotão, puxa vida lá em Jundiaí, deu um susto em todo mundo. Mas foi só o escafoide. A gente falar só escafoide pelo tombo que ele tomou, né? E vai voltar lá pro Anhembi, vai estar inteiraço, em forma para brigar pelas primeiras posições. Alô, Fabinho, grande abraço. Abraço também, mais um no DM aí, que é o Hector Assunção. Batemos um papo com ele ali na largada. Esse é o Caio Lopes. O Caio está mantendo, os pilotos estão cometendo alguns erros e ele está mantendo uma regularidade muito boa. Quarta colocação no Arena Cross. Não é para qualquer um. Rodolfo Moraes, da moto de número 13, a gente viu na imagem ali parado, ele é o 14º colocado da prova. 3.2, o Anthony nesse momento é mais rápido que o Paulo Alberto. Nós temos aí um duelo entre as equipes, que é importante sempre se frisar, né? A equipe Honda e Yamaha. O Anthony da Honda nesse momento é o primeiro e o Paulo Alberto da Yamaha na segunda posição. 3.6. Existe uma matemática que o piloto faz, Rafael Ramos, e eu sei que você fez muito na sua carreira, que é o fato de um segundo lugar sempre... O segundo lugar é bom? Não. O segundo lugar ele é ótimo, porque deixa o piloto numa condição de dele mesmo ficar vitorioso no dia. Regularidade. Porque o que acontece? Vamos lá, é muito cedo ainda, mas se o Paulo Alberto inverter na próxima bateria, ele será o vencedor do dia. Ele fica com o título do dia. Exatamente. A cautela e a calma, né? Às vezes um segundo
é o que você falou, a regularidade. A gente até está vendo aqui, eu ia fazer um comentário em relação aos tempos. Se a gente pegar os 10 primeiros, estão todos na mesma casa de segundo. Ou seja, o que está mandando aqui é a regularidade. Então tem tudo a ver com o que você falou, um segundo, manter. Tem piloto que já foi campeão sem ganhar nenhuma prova. Então essa regularidade é muito importante e sair vitorioso da etapa, às vezes, mesmo sem ganhar a bateria. Pro Honda, fluidos e lubrificantes. Pro Honda, fluidos e lubrificantes. 5 minutos de corrida, faltando 10 minutos para o final do tempo. Antony Rodrigues é o primeiro colocado, tem 3 segundos e meio de vantagem com relação ao Paulo Alberto, que é o segundo. O 1 é o primeiro colocado, está no telão aí, está na sua tela, está no seu vídeo. E o Antony está num ritmo muito forte, muito constante, Valério. Ele tem aproveitado toda a pista numa velocidade constante muito boa. Então, ele tem conseguido com isso, já abriu 3 segundos e meio, e no Arena Cross é uma boa vantagem. Depois que o Justin Barclay fez aquela pista lá no Anhembi, e nós começamos a ter esse rolo passando, né, compactando mais a pista, o Arena ficou com mais pontos de ultrapassagem, né? Então a gente hoje não tem um drama tão grande quando o piloto chega no retardatário, né? Exatamente, tem muita opção de traçado, por dentro e por fora, a opção de 2, de 3, né? Saltar a cada 2 saltos, 3 saltos, por dentro e por fora. Então essa pista realmente está muito boa, muito técnica e proporcionando essas ultrapassagens. Sabe quem é que está vindo lá de trás? Getro Salazar, ele já é o 7º colocado da prova. Ele caiu lá praticamente para a última colocação. Ele perdeu o traçado e o Getro ficou numa situação que, se ele quisesse, ele por fora lá, ele ia mais rápido que todo mundo, né? Muito Mas bom. ele tem que esperar todo mundo passar e voltar ali numa posição. Agora, nesse momento, quase 1 segundo. Opa! Antony errou! Antony Rodrigues, o venezuelano, primeiro colocado no chão, muda tudo. Vamos ver qual foi o tamanho do prejuízo do Antony Rodrigues, vai pro chão. Abriu uma reta, passou. Agora vamos ver exatamente 5, 6 segundos de vantagem. 7.5, Rafa, é mais do que você falou, 7.5. Ele cometeu um erro ali no miolo da pista. Caraca, moleque! Muda tudo, Paulo Alberto volta a ter a liderança da prova. Antony Rodrigues, aquele bump ali atrapalha, Rafael? Depende muito, né? Tem um risco, está do lado do freio, né? E isso é perigoso, talvez comprometer o freio traseiro da motocicleta dele. Paulo Alberto assume a primeira posição ou reassume a primeira posição da prova. O tempo vai andando, vamos chegar à metade do tempo, 7 segundos e meio. Agora vamos ver o ritmo, né, do Antony. Esses pilotos, aí o momento em que ele caiu e voltou já com o bump enrolado na sua roda traseira ali, ó. Na sequência de costelas. E o engraçado é que nessa imagem não dá pra ver, mas em princípio não tinha ninguém na frente dele. O erro dele, pelo jeito, foi sozinho mesmo. Cheyenne é o terceiro colocado, Caio Lopes volta à 4ª posição, Matito tinha passado a ele. Getro Salazar é o 6º, João Pinho Ribeiro 7º, Pepe Bueno 8º. Léo Souza é 9º, Renato Paz é 10º. Andrews Armstrong é o 11º. 8.1, agora os dois giraram, o Paulo Alberto e o Antony Rodrigues, na mesma casa de segundo. A volta do Paulo Alberto 32.0, do Antony também, viu, Rafael? Exatamente, os dois estão no mesmo ritmo e essa diferença agora é bem confortável para o Paulo. Falando que os dois estão girando no mesmo ritmo e os dois têm grandes condições de velocidade nessa pista. Getro Salazar faz a ultrapassagem para cima do João Pedro Pinho Ribeiro, assumindo a 5ª posição da prova. É o que a gente falava em relação ao Arena, ele é muito dinâmico, o piloto tem facilidade de errar e ser constante no Arena Cross é muito importante. E essas costelas, como a gente até comentou de manhã, é uma costela diferente, bastante técnica e tem proporcionado aí alguns erros entre os pilotos. Aumentou um pouquinho a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Paulo Alberto 31.9 nessa volta. Antony girou 31.6. Na verdade, diminuiu 3 décimos. Diminuiu um pouquinho, estava 8.2. E de novo, o Antony Rodrigues é mais rápido que o Paulo Alberto nessa volta, hein? E agora tem uma negociação aí com os retardatários, né, Valério? Isso dificulta bastante a prova. Tem alguma coisa na recepção da mesa, é justamente o banner que estava no... O rolo de banner que estava grudado no pé do Antony. Soltou ali e ficou num ponto em que o piloto faz a aterriza, né? Então, o piloto pode se assustar um pouquinho, né? Achando que pode ser alguma outra coisa. E não é fácil para o fiscal entrar ali para tirar aquilo ali agora. Não é fácil. O movimento, a passada das motocicletas é intensa. Vamos lá, Paulo Alberto é o primeiro colocado. E o Caio Lopes se mantém na 4ª colocação. Valério, isso é muito legal, o Getro chegando
né? Mas ó, nessa volta tirou praticamente um segundo. Então o Getro está chegando, mas o Caio está de parabéns com essa prova de regularidade que ele está fazendo. Primeiro colocado, número 211, Paulo Alberto, vem para completar a 18ª volta, está na curva da vitória, vai passar Paulo Alberto. Passa nesse exato momento o Paulo Alberto, ele é o primeiro colocado, ele está chegando no Getro Salazar. Vai botar a volta no Getro Salazar. Antony Rodrigues vem para passar, 8 segundos depois, passa Antony. 8.1, passou olhando para ver onde é que está o Paulo Alberto. Agora abriu mais um pouquinho. O Paulo Alberto abriu mais 3 décimos, voltou para casa de 8.1. Cheyenne Harmon vai passar agora no numeral 118, ele é o terceiro colocado, ainda não passa o Cheyenne. Olha a diferença, só passou o primeiro e o segundo, agora passa Cheyenne na linha de chegada. Ele é o terceiro. E aí vai demorar um pouquinho para o quarto colocado, o Getro Salazar, já passou o Caio Lopes, já é o quarto colocado. Que corridaço do Getro, hein? A gente tem mais 5 minutos de corrida, mais uma volta, significa aí mais praticamente 10 voltas de prova. Caio Lopes acaba de perder por João Pedro Ribeiro a 5ª posição. Caio estava em quarto, perdeu para o Getro a 4ª posição, perde por João Pedro a 5ª e cai para a 6ª posição. Léo Souza é o 7º colocado, numeral 45, 97 PP é o 8º, 9ª posição para o Matito, 10º Renato Paz, 11º Andrews Armstrong, 12º Ricardo Carneiro, Diego Neves é o 13º e o Rodolfo Moraes na 14ª posição. Daqui a pouquinho tem a bateria da 250 cilindradas AX2. Estamos ao vivo para você, direto aqui de Caraguatatuba. Temperatura 21 graus, noite maravilhosa. Final de semana fantástico para Arena Cross aqui em Caraguá. Dia maravilhoso também, né? Um sol gostoso, um céu maravilhoso no final do dia. E uma noite muito gostosa. Público todo aqui presente, né, Valério? Caraguá é sempre uma delícia estar aqui. E a pista... sem comentários, está demais. Paulo Alberto completou a 21ª volta, em torno de 10 voltas para o final. A gente depende um pouquinho desse entorno, porque conforme o relógio ande para os 15 minutos, né? Faltam aí 3 minutos e meio. Eu não sei se a gente vai atingir esse número total de voltas, não. 31.8. Agora o Antony não foi bem nessa volta. Não, a questão muitas vezes é de negociação com o retardatário, né? Às vezes a gente pega 2, 3 retardatários, isso atrapalha um pouquinho a velocidade de volta. E com isso o Paulo manteve a constância ali, tá redondo andando, tá com uma diferença tranquila e conseguiu agora 11 segundos de diferença. Bem confortável. 12 minutos, 14 segundos passaram-se, faltam 2:42 agora para o final do tempo. Paulo Alberto é o primeiro colocado, vai dando Portugal nessa primeira bateria. Antony Rodrigues, Venezuela na segunda, Cheyenne Harmon, Estados Unidos na terceira, Getro Salazar na 4ª posição, Equador. 4 estrangeiros, Rafael. E o nosso primeiro piloto brasileiro, João Pinho, que está de KTM, está voltando para o esporte, treinando bastante e mostrando resultado. Aí vai aparecendo na sua tela, quem está aqui acompanhando o telão, Paulo Alberto, Antony, Cheyenne, Getro, João, Léo Souza, PP, Caio Lopes, Matito. Matito passou, hein? Acabou de ganhar a 8ª posição, passou Caio Lopes. Caio Lopes eu acho que cansou, viu? O Arena realmente tem essa característica e aquela coisa de respiração, né, Valério? A gente estava comentando. O piloto tem que começar a respirar desde a primeira volta, fundo, a cada 2, 3 pontos, senão realmente os braços, a respiração cansa e aí é difícil manter o ritmo. Paulo Alberto já abre 12 segundos de vantagem com relação ao Antony Rodrigues. 12.3. Essa última volta, o Antony Rodrigues até foi um pouquinho, em 2 décimos mais rápido que o Paulo Alberto, mas volta a volta, as voltas anteriores, né? A 22ª para 23ª e 23ª para a 4ª não foram boas do Antony e o Paulo Alberto vai se aproveitando disso. Cheyenne segue na 3ª posição, Getro Salazar é o 4º colocado e João Pedro Ribeiro é o 5º. 211 na primeira, número 1 na segunda. Você vai tendo a imagem aí em casa do Antony Rodrigues, no momento em que a gente crava 14 minutos de prova. 14 minutos de prova. E é favorável pela pontuação Antony Rodrigues com essa segunda colocação, né, Valério? Sim, ele chegou líder do campeonato, né? A gente tem a ausência do Hector Assunção. O Hector que abriu a mão dessa bateria, dessa etapa, por uma lesão. E isso, nessa colocação, segundo lugar para o Antony, é favorável no campeonato. E vai abrindo volta a volta o Paulo Alberto com relação ao Antony. Quando o Antony voltou para a prova,
aquele erro depois da queda na sequência de costelas. Como a gente viu no começo da corrida, ele sendo mais agressivo, foi para cima do Paulinho, passou o Paulinho e vinha abrindo volta a volta, eu pensei comigo, lá vem o Anthony para chegar no Paulo Alberto. E aconteceu ao contrário, né? Exatamente, o Arena Cross tem essas surpresas, tem a regularidade, né? Um erro às vezes realmente acontece. E o Paulo está muito seguro, ele é um especialista no Arena Cross, já foi campeão, é um piloto de muita resistência e anda muito redondo na Arena Cross. Então, está mantendo essa velocidade e essa distância bem confortável de 13 segundos agora. Zerou o cronômetro, 15 minutos de prova. Paulo Alberto vem para receber a placa. Paulo Alberto vem para receber a placa de última volta. Placa de última volta para o Paulinho. Sempre lembrando, são duas baterias. Sempre lembrando, são duas corridas. Paulo Alberto na pontinha dos dedos entra na sequência de costelas junto ao público. A galera acompanha o numeral 211, que é o primeiro. Na curva da arquibancada. Faz a ferradura. Tomada para a esquerda dele. Direita. Vem para a sequência de costelas. Agora sim para a sua esquerda. Para mais uma ferradura. Faltam duas curvas só. Agora só falta da vitória. Alô, arquibancada, eu quero barulho. Eu quero a festa da galera aqui de Caraguá. Curva da vitória para Paulo. Paulo. Alô, Portugal. Paulo Alberto vence a prova. Parabéns ao Paulinho. Parabéns a todos os pilotos. E o Anthony, que manteve agora a segunda colocação depois desse erro nas costelas. Renato Paz, nono lugar. Terceiro. Getro Salazar, terceiro lugar. Anthony Rodrigues, segunda posição. Cheyenne Harmon, quarto. Léo Souza, colado ao Cheyenne na quinta. João Pedro Ribeiro, sexto. PP, sétimo. Matito, oitava posição. E o Leonardo Souza, que subiu de categoria agora, né? Veio da AX2 para a X1. Andrews Armstrong terminou a corrida na décima posição. 11º lugar para Ricardo Carneiro. Caio Lopes, 12º. Diego Neves, 13º. E o Rodolfo Moraes na 14ª posição. Tá aí na sua tela o resultado. 15 minutos 47 segundos de prova. Paulo Alberto vence a primeira bateria da noite para a classe Pro. Anthony Rodrigues, exatamente 13 segundos atrás na segunda posição. Getro Salazar tomou volta.